Olá, queridos, aqui é a professora Evelyn Chambarelli. Continuando, hoje nós falaremos sobre os casos especiais para os casos de crase. Eu já havia dito algumas regras num vídeo anterior, agora eu irei dar continuidade aos demais casos. Vejamos aqui comigo. Reparem, na correlação das preposições de, a, se houver determinante, artigo ou pronome contraído com de, haverá artigo contraído com a preposição a. Hein? Como que é isso? Calma, olhem aqui comigo. Olha esse exemplo. A loja funciona de segunda a quinta-feira, de 8 às 6 horas da tarde. É exatamente isto que eu estou querendo dizer. A gente tem o hábito de usar, de segunda a quinta. Ou seja, eu não faço a correlação com o determinante, com o artigo, certo? E aí há essa contração. Só que esta forma que vocês acabaram de ouvir aqui, desta frase, está errada. Porque, segundo a norma culta, a forma correta deveria ser: a loja funciona da segunda à quinta, com crase, das 8 às 6 horas da tarde. Aqui não tem a presença do artigo, do determinante. Até usou a crase corretamente aqui, mas não teve a presença do artigo, então está errado. E aqui também, eu tenho que fazer a concordância com os dois. Eu não posso simplesmente usar só a preposição de. É justamente sobre isso que diz a regra. Se houver determinante contraído com de, haverá artigo contraído com a preposição a. Então, é da e não de. É exatamente isso que diz a regra, certo? Vamos lá. Aí o correto será desta forma, da segunda à quinta, das 8 às 6 horas da tarde. Outro caso que nós temos aqui, de 1º de maio a 30 de maio não haverá aula. Então, está errado, porque o certo é de 1º de maio a 30 de maio não haverá aula. Por quê? Não precisa ter a crase aqui, porque a crase só existiria se houvesse um artigo relacionado feminino, ou seja, não é o caso. Aqui nós temos uma data, um numeral, não precisa, certo? Ela se molhou dos pés à cabeça. Ela se molhou dos pés à cabeça. Reparem que aqui está sem a crase, mas o correto é com a crase, porque dos pés, a que região? A cabeça. Entenderam? Eu vou usar o a, que região, o a, que era a preposição, eu vou usar com o a do artigo da cabeça. Então, a cabeça vai ter a crase por conta disso. Certo? Vamos lá. Locuções adverbiais de hora. É obrigatório o uso. Então, vamos ver. Saiu às 2 horas. 2 horas. Está se relacionando a hora no relógio. Então, crase nela. Bizu. Substituir por ao meio-dia. Se puder, haverá crase. Por exemplo, ela saiu ao meio-dia. Ficou coerente? Então, saiu às 2 horas, tem crase. Ela voltará a uma. O quê? 1 hora. Então, está se referindo à hora no relógio? É hora. Crase nela. Às 9h15 já haviam apurado a urna. 9h15 é a hora do relógio? Então, crase nela. Às 0 hora, todo fim de ano, soltam-se fogos. Aqui, eu estou me referindo à hora, meia-noite, não é isso? Então, também crase nela. Agora, bizu. Eu tenho algumas particularidades que eu gostaria de apontar para vocês relacionada à questão da hora, de 1 hora, né? Não terá crase antes de hora diante de palavras que rejeitam o artigo. Exemplo. A televisão expõe a corrupção dos políticos a qualquer hora. Olha aqui. A palavra a qualquer não é um substantivo que precise de artigo. Portanto, esse a aqui vai ser só a preposição.
eu não posso ter a crase, beleza? É isso. Segunda regra relacionada à questão da hora. Não há crase antes de preposição que não seja a, ou seja, nós sabemos que a preposição existem vários tipos, essenciais, acidentais, mas quanto ao caso de essenciais, nós temos a, de, para, entre, por, contra, sobre, traz, após. Então, eu só terei obrigatoriamente o uso da preposição se eu tiver a preposição a. Diferente disso, eu não tenho preposição. É justamente isso que está dizendo essa regra aqui. Então, atenção. Olha, para, desde, após, contra. Exemplo aqui comigo. Desde as 4h30, desde é a primeira preposição. Então, se é a minha primeira preposição, olha, esse as não terá crase. Por quê? Para que houvesse a crase, eu teria que ter a junção da preposição a com o artigo as. Mas como eu não tenho, eu tenho um outro tipo de preposição, esse as não terá a crase. Mesmo se tratando de hora do relógio. Certo? Atenção a isso. Após, outra preposição. Às 22 horas não atenderemos mais. Ou seja, por eu ter tido uma preposição, eu não vou fazer a junção. Para que eu haja crase, eu tenho que ter a preposição a com o artigo feminino. E eu não tenho isso. Então, por isso, não haverá crase. Agora, sobre a questão de 1h. Eu tenho algumas particularidades a ser apontadas. Verifiquem aqui. Se você tiver a expressão 1h se referindo a um tempo determinado, haverá crase. É o acraseado. Agora, se eu tiver 1h relacionado a um tempo decorrido, ou seja, eu irei usar o verbo haver no sentido de fazer, ou seja, a igual a faz, que é o caso do que está aqui. Vejamos o exemplo. Ele chegou a 1h. Está determinado o tempo? Sim. Então, crase nela. Agora, ela chegou a 1h. Esse a 1h é de tempo decorrido, tempo passado. Então, faz 1h. Portanto, não haverá crase. Agora, segundo caso é quando eu tenho a relação de tempo impreciso. Neste caso, será sem crase. Olha o exemplo. Sairei daqui a 1h. Daqui a 1h, não sei. Está ainda impreciso. Joana sairá daqui a 2 horas. Então, também impreciso. Por conta disso, não haverá uso da crase. Beleza? Por isso, terminamos aqui, né, o nosso estudo de casos especiais. Eu espero que todos tenham gostado, tenham assimilado e estudem ao máximo que vocês puderem para que tudo seja bem absorvido e vocês consigam fazer uma ótima prova, um ótimo concurso. Eu não sei para qual objetivo, mas vocês levarão isso para a vida e que seja internalizado na mente e no coração. Até a próxima!